Olá, muito boa tarde a todos. Sejam que assistam a este vídeo, venho falar de um assunto sério, informativo e que muito útil para as pessoas conhecerem como é que funciona a nossa sociedade. E com o seguinte título: cinco processos disciplinares contra a liberdade de expressão, movidos por interesses de grupo e políticos nas escolas e no Ministério da Educação, contra mim. Contra mim. Já me moveram 5 processos disciplinares por eu usar do meu direito pleno à liberdade de expressão. Na escola secundária da Trofa, uma senhora diretora chamada Ercília não gostou que eu contestasse e criticasse o horário de trabalho que me foi atribuído e que desse conhecimento dessa minha contestação aos meus colegas. Mete um processo disciplinar e condenaram-me a pagar uma multa, e eu recorri para o tribunal e o senhor juiz que analisou o caso deu-me razão e disse-me que a senhora diretora estava a violar o meu direito à liberdade de expressão. Na escola secundária da Meia, o senhor diretor, chamado Rui Duarte, começou a enviar-me mais e-mails, a pedir coisas e mais coisas, a perguntar-me coisas e mais coisas. Depois afasta-me da assignação de uma turma onde não havia qualquer problema e estava a funcionar tudo bem comigo e com a turma. Depois afasta-me das outras turmas, manda-me para a junta médica forçada, alegando que eu estava mal de saúde, quando eu estava perfeitamente bem de saúde, conforme provei com o atestado médico. Eu envio-lhe um e-mail e digo-lhe: olha, para de me assediares, senão as coisas podem correr mal para os dois. Ele, com base nesta frase, achou que eu lhe faltei ao respeito, quando de facto ele estava mesmo a assediar-me. Ele tirou-me uma turma, depois tirou-me as turmas todas, depois manda-me para a junta médica forçada, ele acusa-me de coisas que não eram verdade. Portanto, ele estava mesmo a assediar-me. E, portanto, eu tinha razões para dizer para ele parar de me assediar. No entanto, ele mete um processo disciplinar, eu sou ouvido por uma senhora inspetora, que já era minha conhecida, que, por sinal, que me acusou de faltar ao respeito ou de ser incorreto com o diretor, quando eu não fui. Eu apenas disse aquilo no meu direito à liberdade de expressão. Foi assim que eu soube exprimir. Cada pessoa exprime-se, como sabe. Cada pessoa exprime-se ao seu modo. Ninguém se exprime do mesmo modo. Ninguém conhece as mesmas palavras, ninguém fala do mesmo modo, ninguém escreve do mesmo modo. As pessoas exprimem-se naturalmente, como sabem. Foi o que eu fiz. Não vi mal nenhum em dizer isso. Então a senhora inspetora aplica-me uma sanção de 1 mês de suspensão de trabalho. Pronto, 1 mês sem trabalhar e sem ganhar. Eu não recorri desta sanção para o Sr. Ministro da Educação, nem para o Tribunal, porque não tinha fé, não confiava na isenção, na integridade das pessoas do Ministério da Educação, para me virem dar a razão e contrariarem a Inspeção-Geral de Educação, a Sra. Inspetora, e também não recorri para o Tribunal, porque também não acreditei que os juízes, não acreditava nos juízes, que o juiz já tinha sido vítima de decisões judiciais injustas e incorretas comigo, e, portanto, deixei de acreditar na justiça, não confiava na justiça. Comecei a pensar que os juízes também são juízes de facção, afetos a interesses políticos e partidários e de poder. Também comecei a pensar que eles também não eram isentos e, portanto, como eu ia perder 1 mês de salário, eu ia gastar muito mais em justiça e sem saber se os juízes que analisassem o meu caso iam ser mesmo livres e isentos e dar-me a razão.
Depois fui para a escola secundária Rocha Peixoto, na Póvoa do Varzim, e um senhor diretor chamado Albertino Espojeira Cadilho, Albertino Cadilho, eu fiz umas críticas, ele não gostou dessas críticas, mete-me também, entramos em discussão um com o outro, ele diz coisas que, na minha opinião, não eram corretas, eram ofensivas, ele ficou com medo que eu o acusasse de me ofender, adianta-se e mete-me um processo disciplinar, lá com umas testemunhas falsas, e com opiniões subjetivas das pessoas, portanto, amigos seus, amigos lá da escola, amigos do grupo que domina a escola, que manda na escola, os seus amigos, e isto foi analisado por um inspetor que ouviu e desenvolveu o processo, e claro que chegou à conclusão que eu não tinha feito nada de errado, nada de errado, nada de incorreto, nada de ilegal, mandou arquivar o processo, por eu apenas criticar o senhor diretor. Novamente, a escola secundária Rocha Peixoto, o mesmo diretor Albertino Cadilho, move-me outro processo disciplinar, serviu-se, ao rei fez umas queixas, que eu disse isto, que disse aquilo, e ele pinta-me de negro, faz um relatório a pintar-me de negro para o Ministério da Educação, suspenderam-me 90 dias. Neste caso já não mandaram para a Baixa América. Suspenderam-me 90 dias. Sem eu ter feito nada de errado. Com puras mentiras, falsidades totais, opiniões subjetivas, coisas subjetivas, apreciações subjetivas do que eu disse, que eu não disse, que eu fazia, que não fazia. Não eram verdade, não eram realidade. Eu não disse nada daquilo que eles diziam que eu disse. Se eles ouviram aquilo ou entenderam-me mal, eu não fiz nada que me disseram. Eu apenas exprimi-me livremente, com boas intenções, e nada de ofensivo, nada de incorreto. No entanto, entenderam e vieram dizer que eu disse coisas incorretas, quando não é verdade. Não é verdade. Mais um crime contra a liberdade de expressão que está em recurso no Ministério da Educação, junto do Sr. Ministro da Educação, e que espero que ele resolva, senão vai ter que ir para o tribunal. E espero que aqui, neste caso, os juízes sejam mesmo juízes a sério, não sejam juízes de facção, juízes afetos ao poder político, aos partidos do poder político, porque senão eu vou novamente ser condenado por crimes que não pratiquei, e crimes contra a liberdade, de expressão que eles praticam, porque me impedem de usar, porque me castigam por eu usar o meu direito à liberdade de expressão. Depois, agora, isto é o 4%. Agora, o 5º processo disciplinar, a escola secundária essa de Queiroz. O seu diretor da escola era o José Eduardo Lemos. E o seu diretor mostrou logo, quando me conheceu, que não me queria lá na escola. Eu percebi, é uma opinião pessoal, subjetiva, mas percebi pelos seus comportamentos que ele estava a tramar alguma coisa contra mim e que não me queria lá na escola. Ele e os seus amigos, o grupo dos amigos dele, lá da escola, estavam a tentar fazer algo mal. Então, mete-me um processo disciplinar, alegando o quê? Alegando que eu não podia dizer aos meus alunos que tinha um canal aqui no YouTube, onde fazia vídeos educativos como as pessoas prevenir contra a infecção da Covid-19. Também alegou que eu não usava máscara. Eu usava a máscara e ele sabia muito bem disso. Aliviava de vez em quando para poder respirar, porque a máscara fica cheia de umidade e impede a respiração, mas quando eu aliviava, eu afastava-me dele e das pessoas a mais de 2 metros de distância. Que a mais de 2 metros de distância não é necessário, na minha opinião, usar máscara. Aliás, é a opinião da Direção-Geral. A mais de 2 metros de distância não é preciso usar máscara. Que não há perigo para as pessoas. Só se deve usar a máscara quando se está a menos de 2 metros de distância de outras pessoas. Portanto, como veem, 5 processos disciplinares contra a liberdade de expressão. Só porque eu emiti as minhas opiniões, só porque eu disse o que pensava, só porque eu critiquei e disse o que pensava, obviamente, e o que sentia. Não foi incorreto, não foi ofensivo, não usei expressões injuriosas, não usei expressões ofensivas.
simples palavras corretas, mas que foram aproveitadas, que eles se serviram, e apreciações subjetivas e opiniões subjetivas, de que eles se serviram, serviram-se disso, dessas pessoas que se prontificaram a dizer coisas contra mim para manter estes 5 processos disciplinares. Esta é que é a verdade, esta é que é a realidade. Isto, na minha opinião, até configura um processo, crime de associação criminosa. Isto é uma associação criminosa. Isto, as pessoas associaram-se, amigos de grupo a grupo, com interesses nas escolas, com interesses políticos, com interesses de poder, e associaram-se contra mim para meter processos e dizer coisas contra mim que não são verdade, são totalmente falsas e são apreciações meramente subjetivas e pessoais dessas pessoas. Pessoal, 5 processos disciplinares contra a liberdade de expressão. Vejam só que eu já fui vítima. Pessoal, se gostam dos meus vídeos, partilhem com os vossos amigos e familiares, com todos os vossos contactos, e subscrevam, por favor, este canal de YouTube, que agora se chama Vovô Viral, já em HDMR, que faz vídeos educativos e divertidos, e que é um canal de livre opinião, livre pensamento e livre expressão, e que procura ensinar as pessoas, ajudar as pessoas a saberem mais, a serem mais alegres, saudáveis e felizes. Fiquem bem, até ao próximo vídeo. Subscrevam este canal.